Oi, gente. Hoje a gente está aqui com a doutora Thaís Turati, que ela é ginecologista e obstetrícia, e ela trabalha lá no Hospital São Lucas, e a gente está aqui para entrevistar ela sobre o tratamento humanizado em gestantes, pré-natal e pós-natal. Agora ela vai se apresentar um pouquinho. Olá, bom dia meninas, Bom tudo dia. bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco dos temas relevantes hoje, mais especificamente sobre ginecologia e obstetrícia, mais obstetrícia, né? E é um prazer poder contribuir, poder conversar com vocês. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a doutora Thaís Turati, sou médica ginecologista obstetra, sou formada aqui pela Faculdade Assis Gurgax já há alguns anos. Eu fiz a minha residência médica fora de Cascavel e retornei para Cascavel, e desde que eu retornei eu presto os atendimentos tanto no Hospital São Lucas, como contribuo também para a formação acadêmica como professora. Então, é um prazer estar aqui. Para mim foi muito bom retornar a casa, né? A gente se sente muito confortável de estar num ambiente conhecido e hoje a gente poder contribuir, conversar sobre um tema relevante. Bom, uma das primeiras perguntas que a gente queria fazer é como a medicina humanizada impacta na saúde do binômio mãe-feto, no pré e no pós-natal. Essa é uma pergunta extensa, né? É uma pergunta bem importante e é interessante a gente entender que quando a gente fala em medicina humanizada, logo que começou a corrente da obstetrícia para essa linha de humanização, no começo existia muito preconceito, porque as pessoas acreditavam que pelo fato de ser humanizada não seria baseado em evidência científica. Então, muitas pessoas achavam lá atrás, até profissionais da saúde, de que seria algo muito moda, muito sem evidência científica. E hoje a gente sabe que a medicina humanizada ela está totalmente atrelada nas boas práticas médicas. Então, o fato de a gente praticar uma medicina humanizada não significa que nós não estamos atentos ao que tem de estudo mais atualizado ou ao que tenha de informação em relação a esse cuidado, né? A gente precisa entender que dentro da medicina nós estamos tratando de seres humanos, né, com todos os seus aspectos físicos, emocionais e espirituais também, e a gente não pode ver o paciente como algo mecânico. Então, é muito interessante esse olhar para a gente poder cuidar bem do paciente. E principalmente quando a gente pensa numa gestante, né, a gente está vendo, nós estamos tendo 2 seres humanos em um só. Então, vejam a riqueza disso, né? Eu sempre falo que a gestação é uma fábrica de gente. Então, nós começamos de células e divisões celulares e nós estamos aqui hoje, nós viemos disso, né? Então, pensam em todo esse processo, desde o início da gestação, todas as expectativas dessa família, né? Em todo esse processo, então não tem como o cuidado não ser com essa atenção, com esse zelo e, claro, sempre pautado no que a gente tem de evidência científica, sempre respeitando muito a paciente, né? É um ser humano com desejos, com sonhos, com expectativas em relação a essa gestação e nós precisamos sempre alinhar o que nós temos de conhecimento técnico com os anseios dessa paciente e conseguir tratar, né, traçar a melhor estratégia de cuidado. Tem situações que a paciente tem expectativas e que muitas vezes a gente vai de encontro com essas expectativas em relação a recomendações de boas práticas médicas, mas no geral a gente consegue alinhar e ter um bom resultado, tanto de um pré-natal, né, um pré-natal acolhedor, um pré-natal tranquilo, né, com menor nível de ansiedade e uma assistência ao parto também de forma individualizada e cuidadosa. Então a gente precisa ver realmente que tem um ser humano, né, e a gente precisa olhar com cuidado e atenção esses 2 seres humanos, especificamente na obstetrícia, né? Sim. Doutora, você realiza esse atendimento também especializado em nutrologia, né? Sim. Como você acha que esse atendimento mais humanizado, ele impacta no pré-natal? Eu tenho a especialidade em nutrologia, né? Eu não me intitulo nutróloga porque eu não tenho o título de nutrologia.
Mas desde que eu comecei os atendimentos em obstetrícia, eu entendi que faltava alguma coisa nessa assistência. Aí a gente, né, eu comecei a me interessar um pouco mais, estudar um pouco mais em relação a isso, e eu comecei a entender vários conceitos em relação à desnutrição. Porque a gente entende que a desnutrição são as pessoas realmente à margem da sociedade, que aquele perfil mais magrinho, mais raquítico, e não necessariamente. Hoje a gente tem um conceito que se chama hidden hunger, que é fome oculta, que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm algum grau de desnutrição. Seja de micronutrientes, sejam de íons, de metais, e a gente começou a estudar mais essa parte, isso é bem atualizado, e nós vimos o quanto essas gestantes elas estavam gerando esses bebês já no estado de desnutrição. Então, elas acabavam ficando mais cansadas que o habitual, na hora do parto, com menor reserva, até na amamentação, maiores dificuldades em relação a esse puerpério pelo fato de estar desnutrida. Porque a desnutrição não tem a ver com a composição corporal. Nós temos muitas pessoas com IMC elevado, em sobrepeso, obesidade, que sim estão desnutridos, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o paciente não só engessado em relação à especialidade. Então, na obstetrícia, a paciente vai chegar, né? Vocês vão acabar vendo mais para frente, quando vocês forem acompanhar os atendimentos de obstetrícia, a gente tem um certo protocolo lá, ver como que estão as queixas, traçar estratégias para cuidado, pesar essa gestante, aferir pressão, fazer altura uterina, auscultar o BCF, o batimento cardíaco fetal, né? E a gente tem isso sistematizado. Mas esse olhar multidisciplinar é muito importante, porque a gente acaba dando mais segurança e conforto para que ela possa passar por essa gestação de forma mais forte, né? Com menor cansaço, porque a gente sabe que o bebezinho vai sugar, entre aspas, essas reservas, né? Imagina, ele sai de uma quantidade de célula microscópica para um bebê de 3 quilos ao final da gestação. Então, vocês imaginem o quanto que ele vai precisar de aporte nutricional para que isso aconteça. E ele não tem de outro lugar para tirar sem ser da mãe, né? Então, muitas vezes os olhares ficam focados no desenvolvimento do bebê e a gente esquece toda essa atenção que a gente precisa dar para essa gestante em relação à demanda nutricional, metabólica e energética mesmo. Sim. Então, de que forma a nutrologia ela pode ajudar na saúde feminina? Em todos os aspectos, né? Não só na gestação, mas desde que nós iniciamos todo o nosso processo de desenvolvimento puberal, lá no início, 8, 9 anos, nós vemos que até para meninas novinhas que têm um percentual de gordura maior, ela vai ter mais aromatização periférica, vai produzir mais estrogênio, ela tem uma tendência em menstruar antes. Se ela menstruar antes, ela pode acabar não atingindo a estatura que seria determinada para ela, porque a gente sabe que depois da menarca o nosso potencial de desenvolvimento no sentido de estrutural, de altura, ele reduz, né? A gente não vai atingir muito mais do que isso. Então já começa lá na puberdade. Aí, se essa paciente vem num histórico ou de desnutrição, né, seja relacionado à obesidade ou não, deficiências nutricionais, ela vai ter um ambiente mais inflamatório desse corpo. Os ciclos menstruais dela podem sim ser mais sintomáticos, né? Porque o que a gente sabe que a nossa menstruação é a descamação das células lá de dentro do útero, né, das células endometriais. Para que haja essa descamação, que a gente chama de menstruação, que é o sangramento que a gente vê, a gente precisa de um processo inflamatório, que é desprender essas células lá de dentro do endométrio. Quanto mais está inflamado esse corpo em relação a hábito de saúde ruim, falta de atividade física, falta de hidratação, falta de sono reparador, mais sintomático vai ser esse ciclo menstrual até do ponto de vista de TPM, né? Aí a gente, né, nós passamos ali da menarca, da pubarca, aí nós estamos passando já pro
ciclo reprodutivo feminino, das mulheres que chegam no consultório, ou das meninas novinhas como vocês, que chega, doutora, eu não aguento, eu tô sentindo muita cólica, eu tô sofrendo, na TPM eu quero comer muito doce. Claro que nós temos toda uma resposta hormonal que justifica, mas alguma coisinha ali está desregulado. E geralmente, quando a gente tem sintoma relacionado ao ciclo menstrual, é o nosso corpo querendo avisar pra gente que alguma coisa não tá 100%, que a gente precisa pensar no nosso estilo de vida, né? E depois, na gestação, conforme a gente falou em relação a essas demandas, essas necessidades metabólicas, também. A gente vê tanta gestante que, claro, que nós sabemos que a gente tem a dispneia fisiológica da gestação por conta do aumento do útero gravídico, pressiona o diafragma, acaba atrapalhando um pouquinho a respiração, mas quantas gestantes fadigadas, cansadas, dispneicas, às vezes por deficiência de ferro, porque é o ferro que carrega a hemoglobina no nosso corpo, e às vezes a gente tem uma dificuldade desse transporte de hemoglobina, fica mais cansada, eu quero ficar mais deitada, né? A vida do estudante de medicina, brincadeira. Mas, sim, com certeza, a nutrologia e esses cuidados em relação à saúde geral feminina impactam em todas as fases do ciclo reprodutivo e na menopausa também, né? A paciente que adentra a menopausa, que está numa situação de sobrepeso, obesidade, também vai ter mais aromatização periférica, vai ter mais espessamento endometrial na primeira fase do ciclo menstrual, automaticamente vai ter uma menstruação mais volumosa. Então, tem muita coisa que se a gente olhar com cuidado para o estilo de vida, a gente conseguiria diminuir o impacto na saúde feminina. Só que, claro, que isso é difícil, né? É difícil para todo mundo. É difícil a gente tentar se alimentar bem, é difícil a gente dormir bem, é difícil a gente tomar água, é difícil a gente controlar o estresse. Tudo isso é difícil, realmente, né? Mas a gente entender esse aspecto da medicina na saúde é muito legal para a gente não ficar também praticando uma medicina só curativa, né? Para a gente tentar praticar uma medicina mais preventiva. Sim. Não sei se eu respondi. Sim. E quais são as principais recomendações nutricionais que você dá para gestantes para garantir uma gravidez saudável? Eu sempre falo assim que o médico não sabe orientar dieta, tá? Então, assim, a gente não sabe, a gente não estudou para isso. Eu sempre direciono para nutricionista e, de preferência, uma nutricionista que estude bastante essa parte de metabolismo materno-fetal, porque é diferente do que uma nutrição baseada em emagrecimento, hipertrofia. Para cada área, a gente vai ter uma abordagem diferente, né? Então, a gente não sabe orientar e o médico que falar para vocês que, eu sei orientar não, a gente não sabe. É o profissional da nutrição que estudou especificamente isso, que vai saber como distribuir macro, micronutrientes em relação aos horários, em relação às demandas da gestação. Primeiro trimestre vai ter uma necessidade de um metabolismo energético num nível, vamos supor, 1.500 calorias. No segundo, 3.000. Então, é o profissional da nutrição. Mas a gente pode sim dar uma recomendação geral básica que também pode contribuir para a saúde dessa gestante, ou se ela não tiver acesso a nutricionista, ou se tiver tudo muito errado, para pelo menos começar a entrar no caminho, né? Que é diminuir enlatado, embutido, evitar ao máximo açúcar e farinha branca, né? Tentar comer comida de verdade, então descascar mais e desembrulhar menos. Então, tudo que a gente tem pronto no mercado, salgadinho, enlatado, tudo que vem muito pronto geralmente não é muito bom. Então, tudo que tem lá na feira ou na parte da frutaria vai ser muito melhor. Então, se a gente conseguir já ajustar isso na vida dessa gestante, já é meio caminho andado, né? Então, inserir pelo menos 3 porções de fruta no dia, né? Precisa de fibra para esse intestino funcionar legal, precisa dessa frutose, que é o açúcar da fruta, para que a gente tenha metabolismo energético também, né? Em relação à alimentação, o mais limpo, por exemplo, de refeição, arroz, feijão, carne, salada. Tem uma proporção básica do prato, que a gente dividir o prato em 4, né? E a gente ter a salada como metade do prato, num quarto a gente ter verduras, né, ou legumes cozidos, e na outra, e junto com arroz e feijão, e na outra proteína. Então, tentar uma proporção mais simétrica em relação a verdura, legume e água, né? Então, a gente recomenda ali no mínimo 20 ml por quilo de peso dia para gestante. Se essa gestante tiver alguma obstipação intestinal, alguma dificuldade intestinal, que é muito comum,
principalmente no primeiro trimestre pela ação da progesterona, aí tem que aumentar até para 50 ml por quilo de peso dia de água, né? Então, assim, a gente orienta meio que o básico. Se ela tinha o hábito de tomar refrigerante, de comer muito salgadinho, que mais? Não sei, muita pizza, muito fast food, e ela conseguir reduzir ao máximo isso, já é meio caminho andado. Reduzir essas questões e colocar comida de verdade já vai impactar muito na saúde dela, do bebê. Doutora, e como essa abordagem humanizada, ela vai ajudar a diminuir a ansiedade tanto no pré-natal quanto no pós-puerpério da mãe? Pergunta, assim, bem interessante. Por quê? Porque do que a gente tem medo? Do desconhecido, né? Então, assim, geralmente nós ficamos ansiosos por situações que a gente nunca passou antes. Então, por não saber o que esperar daquele momento. Então, a gestante, ela fica mais ansiosa no primeiro bebê, a gente vê isso na prática clínica, embora cada gestação seja diferente, vai ter uma particularidade, nós percebemos que elas ficam mais ansiosas por não ter tanta informação. Então, o máximo que a gente conseguir munir essa gestante de informação vai contribuir para a redução dessa ansiedade e para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta segura, né? Claro que muitas vezes na consulta a gente não consegue abordar todos os aspectos. Eu sempre brinco com as minhas gestantes, brinco não, né? Recomendo. Faça uma listinha em casa, lembrou de alguma dúvida, anota num bloco de notas e leva no dia da consulta. Porque é muito comum chegar no dia da consulta e dar aquele branco, né? Isso acontece com todo mundo. Dar aquele branco e não lembrar do que tinha de dúvida. Então, anotar para poder perguntar, para a gente poder esclarecer. Hoje a gente tem muita informação boa na internet também em relação à gestação, só que tem que ter um pouquinho de cuidado onde vai procurar, tem que ser em rede segura, né? De preferência com um profissional médico, ginecologista e obstetra, que vai fornecer uma informação mais limpa. Tem alguns profissionais não médicos que acabam atrapalhando nessa dinâmica, porque acabam fornecendo informações que não são seguras, não são baseadas em evidência científica, né? Então, eu acho que para reduzir a ansiedade e humanizar a informação, sem dúvidas, desde o preparo, o ideal seria que todas as pacientes conseguissem ter uma consulta pré-concepcional para começar esse preparo pré, desde o acompanhamento nutricional, a suplementação adequada, os exames de sangue, sorologias e toda a avaliação de um perfil geral. A maioria das pessoas não fazem ideia como que vai ser esse processo, e é super comum, doutora, eu vou demorar para engravidar, como que vai ser? A resposta é depende, né? Nós não sabemos, principalmente para aquela paciente que estava usando algum método contraceptivo, ela, na maioria das vezes, se ele for um método hormonal, ela vai ter um bloqueio do eixo hormonal, a gente ainda não sabe como que está a fertilidade real dessa paciente. A gente só vai saber quando suspender o método e a gente observar como que vão ficar esses ciclos menstruais, as dosagens hormonais. Então, eu acho que começar pré-concepcional ainda é mais contribui nessa questão de redução da ansiedade. É porque a área que a doutora abrange é muito extensa, né? Então, vai desde adolescentes, mulheres que querem engravidar, mulheres que não tinham planos, mas engravidaram, né? Exato. E aí o medo do desconhecido, não ter informação, a primeira gravidez. Exato. E assim, o legal, né, puxando sardinha para a ginecologia e obstetrícia, é que nós cuidamos da mulher em todas as fases da vida dela, né? Então, assim, é muito comum, hoje eu quero evitar a gestação, vamos discutir qual o melhor método contraceptivo para você. Tudo depende do que a paciente deseja. Não, hoje eu quero engravidar. Então, vamos unir esforços para que a gente consiga te ajudar a engravidar. Agora eu estou na menopausa, estou com sintomas relacionados a climatério e menopausa. Não, vamos traçar estratégias para reduzir esses sintomas e você atravessar essa fase de forma mais tranquila. Então, sim, a gente acaba acompanhando a saúde da mulher em todas as fases, né? Ali deixou de ser criança, já adentrou na menarca ali, às vezes até antes da menarca, se o pediatra vê que tem alguma característica de desenvolvimento puberal já mais acentuado, encaminha pra gente discutir. Então, é muito interessante a gente entender o que aquela mulher quer, qual que é a fase da vida que ela tá. Não, agora é a fase que eu quero estudar. Eu quero terminar minha faculdade, eu não quero ter filhos agora. A gente vai ajudar nessa fase. Eu tô me sentindo cansada, indisposta, sobrecarregada. Até nisso chegam as queixas para nós ginecologistas, porque nós somos o clínico da mulher.
Então, ela chega para fazer a rotina anual, não é só a coleta de preventivo e avaliação do colo do útero, não, né? O sistema, a mulher, ela não está restrita somente ao sistema reprodutivo. Por muitas vezes achava-se que o ginecologista só cuidava do sistema reprodutivo feminino, né? Não, porque está tudo interligado, nosso sistema reprodutivo tem relação hormonal da cabeça aos pés. Então, sim, o ginecologista é o clínico da mulher e é sempre muito gostoso poder contribuir em todas essas fases, seja no pré-parto, seja no pós-parto, seja no climatério, seja na menopausa, seja em todos os aspectos. E eu acredito que as mulheres veem na ginecologista um porto seguro para poder a escolha do tipo de parto, do método contraceptivo no pós-gestação, né? Exatamente. O nosso papel é sempre orientar, né? Então, eu acho assim, que não somos nós que decidimos o que aquela paciente deve fazer, né? É muito comum chegar a paciente no consultório e ela ter vida sexual ativa e ela não desejar usar um método contraceptivo. Ah, doutora, eu gosto de observar como que é meu ciclo menstrual, eu gosto de ver quando que é a minha fase ovulatória, eu gosto de me sentir em relação às oscilações do ciclo menstrual. E tá tudo bem, né? Nosso papel é só orientar. Ó, você sabe que você pode engravidar porque você tá sem nenhum método. Mas se tá tudo bem, tá tudo certo. Da mesma forma que chega a paciente e fala assim, doutora, eu odeio menstruar, eu odeio ter TPM, me ajuda nisso. Claro, vamos lá, vamos pensar num método para bloquear esse eixo, para te dar mais conforto. Então, a depender do que o paciente deseja, que a gente tem que escolher o melhor caminho. Não o ginecologista impor. Não, você tem que usar isso, isso e isso, né? Acho que isso não é nada humanizado na ginecologia, porque fala muito em humanização na obstetrícia, né? E na ginecologia não fala. Eu entendo como nada humanizado. E também é importante ver o que cada mulher se adapta, né? Cada método. Porque hoje em dia a gente tem muitos métodos diferentes aí disponíveis para as mulheres e é importante ver o que cada uma consegue usar, porque às vezes precisa fazer uma troca. Exatamente. Não tem receita de bolo. A gente tem, nossa, uma gama gigantesca de métodos, né? Então, assim, cada paciente vai escolher qual que ela se adapta melhor, né? Ah, doutora, eu amo ter ciclo menstrual, eu amo menstruar, eu prefiro não ter nenhum hormônio. Tem opção para isso. Ah, doutora, eu não gosto de menstruar e eu não quero ter ciclo menstrual. Tem esse método. Ah, doutora, eu não gosto de menstruar, mas eu quero ter ciclo menstrual. A gente também tem opção assim. Então, é muito importante até a gente falar que não pode usar o mesmo método que a amiga usa. Não é porque foi bom para a amiga que vai ser bom para a gente. A gente precisa entender o que aquela pessoa deseja e escolher junto o melhor método para ela, né? Sim, seja como hormonal, cada corpo seja... funciona, né? E muitas vezes a gente não vai acertar de cara também. A gente, na anamnese, no exame físico, a gente vai falar, acho que esse aqui vai ser legal para você, o que você acha? E às vezes a gente testa e a paciente não se adaptou, tudo bem, a gente troca, né? Mas a chance de escolher o método que a vizinha ou que a amiga escolheu, né, o mesmo, e errar é maior do que quando a gente compartilha essa decisão com o ginecologista, sem dúvida. E eu acredito que no consultório também você tem uma responsabilidade muito grande de encaminhar, então, essas gestantes, perceber os sinais para encaminhar para outras especialidades, né? Sem dúvidas. Então, as tentantes ou uma mulher que reclama muito de cefaleia, encaminhar, perceber. Essa é uma importância muito grande da sua área, assim, né? Com certeza. Como sendo clínico, né, nós somos responsáveis por detectar alterações e encaminhar para o especialista. Então, tem situações que a gente detecta, por exemplo, em relação a uma anemia. Isso é muito comum. A paciente está manejando uma anemia ou uma deficiência, várias deficiências nutricionais e a gente não está conseguindo resolver. Tem que ir para o gastro, tem que ver se tem alguma desabsorção, se tem algum sangramento oculto que não está fazendo absorver aqueles nutrientes que a gente está prescrevendo, ou numa situação de cefaleia. A gente já escolheu um método que é mais indicado para quem tem cefaleia, porque sim, né, paciente que tem cefaleia, dependendo do tipo de cefaleia, tem alguns métodos que ela não pode usar, né?
né? Como se for uma cefaleia com aura, não pode usar pílula anticoncepcional oral combinada, que tem estrogênio junto. A gente já adaptou o método dela, mesmo se ela continua com cefaleia, opa, não é mais para mim, tem que investigar com o neuro. Ou nós detectamos uma lesão na mama, né? Uma suspeita de malignidade, a gente vai encaminhar para um oncologista. Então, nós temos os profissionais para poder cuidar bem dessa paciente, né? Eu sempre falo que quem quer fazer tudo, né, não vai fazer tanta coisa assim bem feita. A gente precisa ter essa responsabilidade com o paciente que tenha outra especialidade, que estudou mais essa área do que nós, né? E que embora sejamos o clínico, nós somos especialistas nessa parte reprodutiva. A gente vê todo o contexto de saúde, mas nós somos especialistas nessa área e nesses anseios. Quero engravidar? Não quero. Quero evitar? Quero cuidar da minha saúde de forma geral. Então, é exatamente isso que você falou. E é você quem vai ter o primeiro contato com a grávida, com a gestante, né? Então, elas chegam cheias de expectativa, eu imagino. A gente sabe que a gravidez tem o primeiro trimestre, que é mais difícil, né? Mas, às vezes, está fora do normal. Acho que é você quem identifica isso, né? Exato. Então, por exemplo, na primeira consulta, a gente já vai entender se essa gestante é de alto risco ou baixo risco, a depender do histórico dela, da história patológica pregressa, né? Então, a gente já vai fazer uma triagem, entre aspas, a depender do histórico pessoal e do histórico familiar, né? Muitas vezes a gente inicia o pré-natal e tá tudo certinho, redondinho, exceto os sintomas de primeiro trimestre, que é comum para a maioria. Náusea, vômito, cefaleia, indisposição, bastante comum. Mas está tudo redondinho e no decorrer dessa gestação altera um exame, por exemplo, de glicemia de jejum, a gente entende que ela tem diabetes gestacional, ou altera um exame de tireoide, a gente entende que ela tem alguma desordem de tireoide, ou altera a pressão dessa paciente, opa, pode estar relacionado a uma hipertensão gestacional. Então, a primeira consulta é muito importante, mas esse acompanhamento seriado é super importante, porque as situações relacionadas à gestação de alto risco, ela pode acontecer até o último dia da gravidez. E a gente não pode fechar nossos olhos em relação a esse cuidado, né? E muitas vezes a gente vai dividir a responsabilidade com outro especialista, sim. Tem uma alteração vascular. Vamos lá no colega vascular para avaliar. Tem uma alteração gástrica, vamos passar por uma avaliação com gastro. Tem uma desordem metabólica, vamos pedir ajuda para o endócrino, né? A gente cuida dessa gestante, mas a gente também, para cuidar bem, a gente tem que dividir a responsabilidade, sem dúvida, para ela ficar melhor cuidada, porque, claro, a gente não vai saber tudo de tudo sempre, né? E você também continua esse cuidado no pós-parto, né? Também. Pode reiniciar o ciclo. Não quero mais engravidar. Exato. Um filho tá bom. Ou quero engravidar de novo. Exatamente. Elas sempre retornam no pós-parto para a gente avaliar como que ela tá. Vai depender da via de parto. A gente avalia questões diferentes. Se foi cesariana, vamos ver como que tá a ferida operatória. A gente sempre avalia como que tá a amamentação, se tá tendo alguma dificuldade. Se esse útero contraiu bem, né? Tá voltando ao tamanho normal. Se esse sangramento tá ok em relação aos lóquios, que a gente chama que é o sangramento pós-parto, né? Então, a gente avalia se ela tá bem clinicamente, como que tá o humor dessa paciente que acabou de parir, né? A gente acaba detectando muitas vezes no consultório algumas situações relacionadas ao blues puerperal, à depressão, né? Então, às vezes chega a paciente e você pergunta como que você tá? Ela já começa a chorar. Alguma coisinha a gente vai ter que discutir com o parceiro, com a família, para poder ajudar, porque ela, né, muitas vezes naquele ciclo é visto somente o bebê, né? Muitas vezes se esquece dessa mãe que acabou de parir, que também precisa de cuidado, porque o bebê é novidade, todo mundo só quer saber do bebê. Não é assim em todos os ambientes, mas é muito comum. Então, a gente tem que olhar para essa paciente pós-parto, ver como que estão os vitais, se ela está corada, se não está. Então, a gente avalia todo esse contexto e, claro, vamos definir se vai precisar de algum método contraceptivo. Existem métodos que são compatíveis com a amamentação, então a gente geralmente escolhe esses métodos para poder utilizar, né? E discutir com ela realmente o que ela deseja em relação aos métodos, né? Existem métodos de longa duração que são compatíveis com a amamentação, que nós temos, claro que alguns métodos a gente não pode colocar nos primeiros 40 dias, né? Tem que esperar passar o puerpério, os 42 dias, para depois a gente definir.
mas nós temos os métodos de longa duração, os DIUs, o implante, nós temos pílulas compatíveis com a amamentação também, nós temos situações que essa gestante não vai poder, essa parturiente não vai poder amamentar, né? Então, tem situações que tem contraindicação à amamentação, então a gente pode escolher um método que não tenha relação com a lactação, né? A gente vai precisar pensar em medicação para bloquear esse aleitamento, isso ainda é feito na maternidade para os pacientes que não podem amamentar. Então, tem muitos pontos para a gente avaliar, né, sempre, né? Na pré-gestacional, gestacional e pós-gestacional. Né? Uhum. E eu sempre gosto de avaliar como que ficaram essas reservas dessa paciente pós-parto, né? Porque o parto sempre tem um volume de sangramento, se for parto vaginal não complicado, é sempre menor o volume de sangramento do que a cesariana, por mais que seja uma cesariana sem intercorrência, sangra mais, né? Então a gente tem que saber a via de parto para também saber o que a gente vai procurar no pós-parto e depois avaliar como que tá, se tem algum sinal de anemia, se precisa de alguma suplementação específica. Existem alguns nutrientes que são bastante importantes nesse processo pós-parto também, que a gente geralmente associa. E cada paciente vai precisar de uma avaliação individualizada, né? Não é o que vai ser bom para um, que vai ser bom para outro. Vai depender do contexto e até da rede de apoio, de como que ela tá. Isso é legal que mostra quão diverso que é a área da ginecologia, né? Que você não fica fixa só a fazer uma coisa. Tem pré-natal, pós-natal, menina que acabou de menstruar, menina que vai entrar na menopausa, pessoa que quer engravidar, pessoa que não quer engravidar. Pessoa que precisa tirar o útero, né? É então, muito amplo o campo, né? Tá com alguma alteração no útero, precisa fazer esterectomia. Né? A gente também avalia esse contexto, então é amplo, é bem amplo. A saúde feminina é ampla. Nós somos multifacetas, né? Nós mulheres, então nós temos vários aspectos e vai depender de qual fase da vida que a gente está vivendo que a gente vai olhar para um aspecto diferente, né? Sim. Então, da nossa própria vida reprodutiva, da nossa próprio desempenho em relação ao trabalho, tudo precisa estar alinhado. Sim. Mas é muito legal isso, que a gente percebe que a doutora, ela escuta muito a mulher, porque principalmente as gestantes, elas chegam cheias de expectativa, né? E é a doutora quem vai conseguir alinhar isso com elas. Então, explicar qual é a melhor forma de fazer isso, de fazer aquilo. Exato. E a mulher poder escolher o que fica melhor para ela, né? Exatamente. O nosso papel é orientar, né? Não é decidir pela paciente, principalmente via de parto, né? Claro que a gente tem indicações obstétricas que necessitam ser cesariana, mas são pouquíssimas. Uhum. E não somos nós que indicamos a via de parto se ela puder escolher. Sim. Né? Então, uma situação isolada, olha, infelizmente, a gente não tá acontecendo isso e isso, não vamos conseguir prosseguir com o parto vaginal, às vezes que era o que a paciente queria. Isso é muito raro de acontecer, são situações isoladas que a gente precisa indicar cesariana. Mas isso tudo é importante alinhar no pré-natal. Né? Se estiver tudo bem, se assim, a gente vai conseguir prosseguir com o plano. Se acontecer isso, pode ser que o plano tenha que mudar em relação ao parto, né? Mas isso tudo é importante conversar no pré-natal. E para as pacientes que estão gestantes, elas precisam tirar essas dúvidas, né? Com o seu obstetra, não pode ser com o outro. Porque a gente sabe que vocês vão... Depois, quando vocês passarem na obstetrícia, vocês vão ficar doidos. Por quê? Vocês vão ver que eu acho que é a área da medicina que mais tem divergência de literatura. Então, assim, tem muita divergência de literatura, porque tem boas escolas diferentes, tem colégio americano, tem a escola britânica. Então, assim, diverge de um para o outro os órgãos. Então, assim... não é porque talvez o obstetra tenha uma conduta diferente que está errada. Às vezes ele só segue outra literatura, né? Então é importante o paciente conversar com o seu obstetra, né? Porque senão ela vai acabar ficando confusa. Aí vai ser pior ainda, vai gerar mais ansiedade se ela acabar vendo muitas informações soltas por aí. Sim. Bom, gente, então esse foi o nosso videocast com a doutora Thaís Turati, nossa ginecologista e obstetrícia, que também vai dar aula pra gente. E é muito bom a gente entender sobre esse tratamento humanizado e todas essas divergências que podem ter no campo da ginecologia. E é muito legal poder conversar com uma médica que está sempre aberta para ter uma conversa boa com a gente e explicar melhor sobre a área dela. Muito obrigada. Imagina, obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada pelo bate-papo. Imagina. Adoramos, foi super legal. Agora eu vou treinar.